Olá, meninos. Vamos iniciar mais uma aula aqui de cinética química, tá? Vamos ver alguns conceitos, tá? Uma matéria assim que nem sempre cai no Enem, tá? Mas a gente tem que saber algumas coisinhas, tá? Primeiro, vamos lá. Bom, gente, quando eu tô trabalhando na física, a gente fala da física sobre velocidade, né? A velocidade, quando a gente está falando da física, a velocidade percorrida dividido pelo tempo, né? O quanto que a gente percorreu dividido pelo tempo, né? Que a gente gastou, tá? Agora aqui na cinética química a gente também vai estudar a velocidade, mas nós vamos estudar as velocidades das reações químicas, tá? Então, como a gente pode ver, a cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influenciam essa velocidade. Então, a gente vai ver alguns fatores que podem influenciar essa velocidade, tá? A rapidez ou velocidade de uma reação química é uma grandeza que indica como as quantidades de reagente ou produtos dessa reação variam com o passar do tempo. Bom, na física a gente vê o quê? Que quando, né, a distância que a gente anda dividido pelo tempo que a gente anda, né, o espaço dividido pelo tempo, é que determina a velocidade. Aqui a gente vai ver o quê? O quanto que um reagente é consumido ou quanto um produto é produzido, o quão rápido que esse reagente ou esse produto ele é consumido ou ele é reagido, tá? Ou ele é, né? Ele tá caindo a quantidade, o quão rápido tá caindo a quantidade daquele reagente ou quão rápido aquele produto está se formando, tá? Então, a gente consegue definir uma velocidade média, tá? Então, a velocidade média da reação, de uma reação química, é o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos da reação pelo intervalo de tempo. Então, aqui, a velocidade média de uma reação química, ela vai ser a variação da quantidade de determinado reagente dividido pela variação do tempo, né? Quando a gente opera com esse operador, o delta sempre significa o final menos o inicial. Então, nós vamos ter aqui a quantidade final, né? Seria aqui a quantidade final, né? A quantidade final de reagente menos a quantidade inicial dividido pela tempo final sobre o tempo inicial. Seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, nós teríamos aqui, ó, quantidade final, tá? Menos quantidade inicial. Dividido, né? Aí eu vou colocar aqui o dividido pra gente aqui, ó. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso quer dizer o operador delta para nós, tá? Então, a gente vai medir o quão rápido os produtos são fabricados ou quanto tão rápido os reagentes são reagidos, tá? Então, o que vocês podem ver aqui, né? Quando a gente tem, né, um gráfico quantidade versus o tempo, independente que os reagentes, a quantidade sempre aumenta com o tempo, né? Aqui, ó, a gente tem que, se a gente tiver uma reação, se a gente pegar essa reação aqui, ó, N2 mais H2 dando NH3, tá? Então, aqui, nessa reação, a gente, né, partindo de N2, H2 dando H3, então a gente tem que o N2 é nosso reagente e o H2 também. Vocês podem ver que ao longo do tempo a quantidade de N2 e H2 cai e a quantidade de NH3 sobe, tá? Então seria mais ou menos isso daí, tá bom? Então os produtos, a quantidade sempre vai aumentar e dos reagentes sempre vai diminuir, tá bom?
olha aqui, na reação, então, gente, né, a reação que eu falei com vocês, que é a reação da produção de amônia, tá? Essa reação aqui é a reação de produção de amônia. Podemos dizer que a velocidade média dessa reação em relação a NH3 é. Então, ou seja, quando a gente vai calcular a velocidade média, a gente pode calcular a velocidade média em qualquer um dos componentes químicos, ou em relação ao N2, ou em relação ao H2, ou em relação ao H3, tá? Então, aqui ele calculou a reação, a gente pode calcular em qualquer um desses componentes, tá? Então, calculando a velocidade média em relação ao NH3, a gente pode calcular a velocidade média, né? Em relação ao NH3, vai ser o delta da concentração de NH3, ou seja, a quantidade final de NH3 menos a quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial de NH3, tá? Então, nós temos aqui um exemplo para a gente poder estar fazendo. A gente tem os tempos de reação aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, né? Então, a gente tem essa reação acontecendo ao longo do tempo. Só um minutinho. A gente tem essa reação acontecendo ao longo do tempo e a gente tem as quantidades de NH3 naquele determinado tempo, né? Então, a gente tem aqui em 0, 0, 5 minutos a gente tem 20 mol por litro, em 15 a gente tem 40 mol por litro. E com isso a gente consegue achar a velocidade média, tá? Então, observe esse exemplo, olha, utilizando os dados dessa tabela, obtemos, de acordo com a definição, as seguintes velocidades médias, olha. No intervalo de 0 a 5 minutos, o que nós temos de 0 a 5 minutos? A velocidade média de 0 a 5 minutos. Então, a gente tem um tempo aqui, ó, a quantidade de 0 a 5 minutos. Então, aqui, o parâmetro que eu tenho que obedecer é de 0 a 5, de 0 a 5. Então, qual que é a minha quantidade em 5 minutos? 20. Qual é a quantidade em 0? 0. Então, a quantidade final é 20, quantidade inicial, 0. Dividido pelo tempo final, que é 5, sobre o tempo inicial, que é 0. Então, eu acho que nesse intervalo de tempo, a minha velocidade média é 4 mol por litro por minuto. Lembrando aqui que a minha unidade vai seguir aqui a variação da molaridade NH3, mol por litro, vezes minutos. Aqui, a unidade de tempo pode mudar, pode ser hora, pode ser segundo, depende de quanto está expresso aqui, tá? No intervalo de 5 a 10 minutos. No intervalo de 5 a 10 minutos, a minha concentração final é 32,5. A inicial é 20. Meu tempo final é 10, meu tempo inicial é 5. E nós achamos 2,5 mol por litro por minuto. E por aí vai, tá? Então, é assim que a gente vai definir a velocidade média, tá bom? Agora, o que a gente pode... Eu vou deixar para a gente falar um pouco desses outros fatores aqui no próximo vídeo, tá bom? Deixa eu só terminar com vocês essa parte aqui. Para que a gente... para que uma reação aconteça, a gente precisa... que uma colisão aconteça. Então, olha só, para uma reação química acontecer, uma colisão precisa ser feita, tá? E para que essa reação ocorra, né? Aqui, ó, para que haja uma reação, é necessário que a colisão ocorra com uma energia capaz de provocar um rearranjo de átomos dos reagentes, formando novas ligações, tá? Então, ou seja, a gente vai ver como que a velocidade da reação ela é influenciada por esses fatores. Então, olha só, por exemplo, quando a gente tinha, né, o nosso, vamos supor que aqui, aqui é o nosso N2, tá? Vamos supor que aqui é o nosso N2. Não consegui fazer aqui. Mas vamos supor que essa bolinha azul seja o nosso N2. E essa bolinha aqui
vermelha seja o nosso H2. Então, para que aconteça a reação, essas duas bolinhas, elas têm que o quê? Se chocarem aqui. Né? Elas têm que bater umas às outras, né? Elas têm que bater. Então, ou seja, quanto mais elas se chocam, qual que é a frequência? Quanto mais elas se chocam, maior a chance da velocidade da reação ser maior, tá? Quando a gente fala sobre reação. Então, elas têm que bater, tá? Ou seja, eles têm que se chocar. Então, da frequência dos choques entre as moléculas. Então, olha, um maior número de choques por segundo implicar um maior número de moléculas reagindo e, portanto, maior velocidade da reação. Então, quanto mais essas moléculas se chocam, com maior frequência, maior a velocidade da reação, tá, gente? Então, maior a probabilidade de a gente aumentar a velocidade da reação, tá bom? Da energia e violência desses choques. Então, gente, vamos pensar. Essas duas moléculas batendo devagarinho, a velocidade da reação vai ser fraca, né? Mas se ela chocando numa trombada muito forte, né, a reação ela vai ser maior, tá? Então, olha só, uma trombada violenta, né, que é chamada de colisão eficaz ou efetiva, terá mais chances de provocar reação entre as moléculas do que uma trombada fraca, tá? E outra coisa, então a violência, né, quanto mais forte o choque, maior, né, maior a eficácia da reação se formar e maior a velocidade da reação. Depois, da orientação apropriada das moléculas no instante do choque. Gente, moléculas se colidindo da lateral não vão influenciar positivamente no nosso caso aqui, tá? Então, o certo seria uma colisão frontal, né? Imagina um tiro, vamos supor, estou dando um exemplo do tiro, um tiro de raspão e um tiro certeiro, né? Então, aqui no caso, a mesma coisa. A molécula, ela tem que colidir frontalmente. As colisões frontais são mais eficazes do que as colisões não frontais. As colisões que, por exemplo, passam de raspão, as colisões que são laterais, tá? Então, olha só, uma trombada de frente, que é a colisão frontal, será mais eficaz que uma trombada de raspão, que é a não frontal. Esse fator depende também do tamanho e formato das moléculas. Então, aqui são exemplos que provocam as ligações químicas. Então, as ligações químicas ocorrem, né, as moléculas têm que se chocar para elas acontecerem. E segundo, né, a velocidade também depende desses choques, da violência desses choques e da orientação desses choques, tá? Então, é como se fosse, passando aqui para o próximo slide, né? Então, aqui a gente tem o H2 e I2, né? Elas se chocam, se batem e depois formam nossos produtos, que é o HI, tá? Então, as moléculas de H2 e I2 se aproximam com bastante velocidade. A seguir, se chocam violentamente. E, por fim, as duas moléculas produzidas se afastam rapidamente, tá? Agora, essa outra parte aqui, eu vou falar com vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.